Seja bem-vindo ao Resumão da Bolsa. Pegue seu café, ajuste o fone na caminhada ou aumente o som do carro. Em menos de 15 minutos você terá a pincelada que precisa sobre as ações que estão movimentando o mercado hoje. Comigo, este é o Resumão de hoje. Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma empresa que vive um dilema bem interessante. Um dilema e tanto. De um lado, ela é uma das favoritas dos investidores de dividendos, né? Uma fortaleza de fundamentos, quase um sinônimo de segurança na bolsa. A famosa vaca leiteira. Exato. E do outro lado, um plano de investimentos bilionário e um ano eleitoral que promete, assim, chacoalhar tudo. Estamos falando da CEMIG, a gigante de energia de Minas Gerais. E a grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje é: a CEMIG de amanhã vai ser a mesma que o mercado se acostumou a conhecer? É a pergunta de milhões, literalmente. A CEMIG está numa encruzilhada. Sim. Ela precisa, de certa forma, escolher um caminho. Ou continua sendo essa potência de dividendos, ou pisa no acelerador para crescer. E se preparar para o futuro do setor, né? Essa é a Exatamente. imagem. E essa resposta não está clara. O que cria um cenário assim, cheio de nuances para quem investe ou pensa em investir no papel. Perfeito. Então vamos começar com a fotografia do momento para a gente entender de onde estamos partindo. Início de fevereiro de 2026. Como é que está a CEMIG 4 na tela? Vamos lá, o papel está sendo negociado ali na casa dos 11,58. 11,58. Isso. O ano começou bem para a ação, viu? No acumulado já tem uma alta de 2,77%. Pode não parecer muito, mas para um começo de ano, É um ótimo sinal, um sinal de força. E se a gente olha a janela maior, de 12 meses, aí a performance é ainda mais sólida. quanto? Uma valorização de 15,55%. 15,5%. Para uma empresa do setor elétrico, que é mais defensivo, é um retorno bem interessante, né? Muito interessante. E você falou em volatilidade. Como é que foi a jornada do preço nesse último ano? Olha, foi uma jornada com emoção. A ação oscilou bastante, a mínima foi de 9,9 9,9. e a máxima 12,14. Essa amplitude mostra que, mesmo sendo uma empresa super robusta, ela não está imune às marés do mercado, né? Certo. Quem conseguiu comprar ali perto da mínima Fez um belo negócio. fez um belo negócio. Quem entrou perto da máxima, agora está esperando o próximo movimento. E é exatamente sobre esse próximo movimento que eu quero falar. Vamos para a análise técnica. Com essa valorização toda, a tendência a continuar subindo, o vento, graficamente falando, está a favor. Olha, o vento no gráfico está, sim, soprando a favor. O viés geral é claramente altista. Altista? Sim, a forma mais simples de ver isso é que a ação está sendo negociada acima das suas principais médias móveis. Que funcionam como uma correnteza, né? Exato. E a correnteza está levando o preço para cima. Isso, na linguagem técnica, indica que os compradores estão no controle do jogo. Entendi. Mas a gente viu o preço dar uma pequena recuada nos últimos dias. Isso não acende uma luz amarela? É uma ótima observação. E a resposta é: depende. Esse movimento é o que a gente chama de pullback. Um respiro. Um respiro, perfeito. Imagina um alpinista escalando. De vez em quando ele para, respira, firma os pés, para depois dar a próxima impulsão para cima, né? Certo. O pullback é isso. É uma acomodação natural e saudável do preço. Não significa que ele vai desistir da escalada. Gosto da analogia, então esse respiro pode ser, na verdade, uma oportunidade. Mas onde fica o topo dessa montanha para a CEMIG? Qual é o grande desafio? O grande desafio, o Everest da CEMIG no momento, é a sua máxima histórica, ali na região de R$ 12,01. 12,1. Esse preço funciona como uma grande barreira psicológica e técnica. É um ponto onde muita gente pode decidir vender para realizar o lucro. Entendi. Então, para quem acompanha o gráfico, quais são os gatilhos? O que precisa acontecer para a ação romper essa barreira? O primeiro gatilho de alta seria o preço superar a resistência imediata de 11,77. 11,77. Se isso acontecer, o caminho fica mais livre para o teste final nos 12,1. E se romper essa máxima com volume, com força, aí as projeções se abrem. E quais seriam os alvos? Os próximos alvos estariam em 12,40, depois 12,63 e, num cenário bem otimista, a gente poderia até falar em 13,25. E o lado B, onde estão as redes de segurança caso o nosso alpinista escorregue? As primeiras redes de segurança, os suportes, estão em 11,33 e, um pouco mais abaixo, em 11,13.
11,13. Esse último é bem importante. Foi perto dali que a ação começou o ano. Se o preço perder esse patamar, aí o sinal de alerta acende com mais força. Ok, cenário técnico bem claro. Mas a gente sabe que uma ação é muito mais que um gráfico. E um dos grandes pilares da CEMIG sempre foi a fama de boa pagadora de dividendos. Como está essa história? A fama continua totalmente justificada. Olhando para trás, a CEMIG é um caso clássico de empresa de renda. Os números comprovam isso? Comprovam e muito. Para se ter uma ideia, o dividend yield dos últimos 12 meses foi de impressionantes 14,24%. Uau, mais de 14%. Exato. Em valores absolutos, foi R$ 1,65 por ação. O pagamento mais recente foi de 56 centavos no finalzinho de 2025. É um yield altíssimo. E aqui eu acho que a gente chega no coração da nossa conversa. Essa generosidade toda, essa política de dividendos, ela deve continuar. Porque o mercado parece estar sentindo uma mudança no ar. Exatamente aí que está o ponto de inflexão, a grande mudança de rota. A CEMIG iniciou um novo ciclo financeiro, e o sinal mais claro disso foi a aprovação de um plano de investimentos gigantesco quanto? 44 bilhões de reais. 44 bilhões. Bilhões. Com B, para serem investidos entre 2026 e 2030. É um valor colossal. Isso é mais do que o valor de mercado de muitas empresas da Bolsa. Qual a grande aposta por trás desse número? A aposta é em modernização e crescimento. Modernização da rede de distribuição, para melhorar a eficiência, e também expansão em geração de energias renováveis. Então, é uma tentativa de se posicionar para a transição energética, carros elétricos. Exatamente. É a empresa dizendo que não quer ser vista só como a vaca leiteira, mas também como uma empresa de crescimento. Entendi. É uma troca. A empresa está sinalizando, vou reter uma parte maior do lucro que eu antes distribuía para reinvestir no negócio e gerar mais valor lá na frente. Precisamente. E a consequência direta disso, que é fundamental para o investidor de renda, é que a política de remuneração deve mudar. Como assim? A tendência é que a empresa use com mais frequência o mecanismo de juros sobre capital próprio, o JCP. Que é diferente de dividendo, né? Exato. O GCP tem aquele desconto de 15% de imposto de renda na fonte, algo que o dividendo, por enquanto, não tem. É um detalhe que muda o cálculo final para o investidor. Ou seja, o investidor de dividendos precisa ter isso no radar e recalibrar as expectativas. Perfeito. A era dos yields altíssimos pode estar dando lugar a uma era de reinvestimento. Então, essa mudança é uma decisão estratégica interna, mas a CEMIG, sendo uma estatal, está sempre sujeita a uma força externa muito poderosa. Em 2026, a política. Como o ano eleitoral entra nessa equação? Ele entra como o principal fator de risco de curto prazo. É quase uma regra de mercado, né? Anos eleitorais aumentam a volatilidade para estatais. Sempre. Governos podem querer usar a empresa para políticas públicas, segurar tarifas, trucar diretoria. Esse risco político, muitas vezes, afasta o investidor institucional, o peixe grande. E, claro, tem o fantasma da privatização, que sempre volta em ano de eleição. Como o mercado vê isso para a CEMIG? A privatização é a grande incógnita de 2026. É um tema que pode ganhar força de repente, sabe? E esses movimentos costumam ser muito rápidos e geram uma volatilidade enorme no preço. Exige estômago do investidor. Muito. Diante desse cenário todo, o que a análise de mercado sugere? É hora de ter medo ou de enxergar a oportunidade? A leitura de alguns analistas é que, para o investidor de longo prazo, essa volatilidade pode criar excelentes oportunidades de entrada. O ruído político pode derrubar o preço? Exatamente. Pode derrubar o preço para níveis muito atrativos, descolados dos fundamentos. No entanto, a percepção nesse exato momento é que o preço está um pouco espremido. O que significa espremido? Quer dizer que não tem muito para onde subir no curto prazo? Exatamente isso. O potencial de alta parece limitado por aquela resistência da máxima histórica, enquanto o risco de uma correção por causa da política é relevante. A sugestão é acompanhar de perto, talvez esperando um ponto de entrada mais confortável. Ok, cenário complexo. Mas, apesar de tudo isso, quais são os pilares, a estrutura de concreto que sustenta a CEMIG? Existem vários pilares bem robustos. O primeiro, e cada vez mais importante, é o de sustentabilidade e governança.
o ISG. Certo. A matriz energética da CEMIG é 100% renovável. E tem um dado que é impressionante. É a única empresa de energia das Américas a fazer parte do índice Dow Jones de sustentabilidade por 25 anos seguidos. 25 anos? É um feito. Mas sendo bem pragmática, o mercado realmente precifica isso para uma estatal no Brasil? É um ponto excelente. Para o investidor de curto prazo, talvez não tanto. Mas para o investidor institucional estrangeiro, para os grandes fundos, isso é um diferencial enorme. É o que coloca a CEMIG no radar deles, sabe? Entendi. E falando em dinheiro, o crédito da empresa é bom? É impecável. A qualidade de crédito é um dos pilares mais fortes. Ela tem as notas mais altas de rating, o famoso AAA nacional. Na prática, isso significa dinheiro mais barato para financiar aqueles 44 bilhões. E a relevância dela na bolsa em si? É um papel líquido? Um dos mais líquidos. A liquidez diária média supera os 160 milhões de reais. É muito fácil comprar e vender. E ela faz parte de 13 índices da B3, incluindo o Ibovespa, claro. Tem mais algum diferencial que vale a pena mencionar? Tem um que agrada muito ao acionista de longo prazo. O histórico de bonificações em ações. A empresa dá ações de graça? Exato. A última foi bem generosa, de 30%, em 2024. Sem gastar um centavo, o investidor viu sua posição aumentar, o que potencializa os ganhos futuros. E para fechar essa análise de fundamentos, os múltiplos. A ação tá cara ou barata? Os números são considerados bem razoáveis. O P sobre L está em 8,25 e o P sobre VP em 1,15. Ou seja, negocia com um pequeno prêmio sobre o valor patrimonial. Isso. São métricas que, para muitos analistas, indicam que a ação não está cara, especialmente quando se olha a qualidade da empresa. Então, para amarrar tudo que temos para a CEMIG em 2026 é um cabo de guerra. De um lado, uma operação sólida, com selos de qualidade, crédito farto. Do outro, as incertezas de um ano eleitoral e essa mudança estratégica. A fotografia é exatamente essa. A empresa é forte, seus fundamentos são inquestionáveis, mas o contexto exige cautela e uma análise do perfil de cada um. E qual seria o pensamento final que a gente deixa para quem está nos ouvindo refletir? Eu diria que a questão central é: como esse plano de 44 bilhões vai, na prática, equilibrar crescimento com a capacidade de continuar remunerando bem os acionistas? É um malabarismo complexo. E para o investidor? A reflexão é: a volatilidade de 2026 será apenas um ruído que assusta ou será a música que cria oportunidade